e organizei o primeiro triatlo de São Paulo. Né? Ai, que legal. Organizei o primeiro triatlo de São Paulo na cidade universitária. Olha lá, isso eu não sabia. Vamos falar disso então. E aí? Da cidade universitária. Inclusive morreu uma pessoa, né? Coitado, Fernando. Morreu, sim. Nadava na raia? Como... Não, ele morreu correndo. Teve um infarto. Mas nadava na raia? Hein? Nadava na raia olímpica? Ou nadava na raia já olímpica. Tinha, claro, raia olímpica, 1980. Depois a bicicleta era... Naquele tempo você fechava a marginal. Eu competi muitas provas na marginal. Então, você fechava a marginal e a corrida era, tá certo, dentro da USP mesmo, né? O percurso era dentro da USP. E a chegada no velódromo. Que legal. E você resolveu organizar porque você queria que tivesse triatlon em São Paulo e essa altura só tinha no Rio. Exatamente. Que ano foi isso, Fernando? Você lembra? 1981? Não. 82? Não. Foi logo depois. 82 foi do Rio? Foi uns 3 meses depois que eu fiz a prova do Rio. Que legal. Que eu fiz a prova e fez o mesmo formato, 1540-10? Mesma coisa. E tinha gente, vieram os cariocas para cá, tinha gente já em São Paulo? Mas tinha um ciclista que queria, mas os cariocas nadador. Vieram para cá, tudo, né? O Marco Ripper naquela época, claro. Tá certo? Era o triatleta que começou a despontar. Ele vai vir no programa também. Era esse pessoal, entendeu? Que bacana, que legal. Enfim, então aí... Tá certo? Começamos a fazer o triatlo em diversas partes de São Paulo e tudo, enfim. Olá, pessoal. Sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá, pessoal. Bem-vindos ao 10º episódio do Endorfina. Antes de começar a falar do meu convidado de hoje, eu quero agradecer aí aos quase 12 mil downloads que vocês têm me dado com esses 9 primeiros episódios e também agradecer ao envio de críticas, comentários e sugestões e também alguns pedidos aí de dicas de convidados, sugestões de convidados que vocês querem que eu receba aqui no programa. Então continuem participando, quem não participou que envie também o seu e-mail através do michel@endorfinabr.com para que eu possa estar melhorando e cada vez mais agradando aí vocês. E para comemorar esses 10 episódios, 2 novidades. A primeira eu já lancei na semana passada através do Instagram e agora está aqui no site. A coleção de camisetas do Endorfina. Então, deem uma olhadinha no endorfinabr.com ou na conta do Instagram, através do EndorfinaBR, que vocês vão ver o modelo de camiseta em 3 cores que eu lancei na semana passada. Então, se vocês curtiram, gostarem, querem ajudar o Endorfina, cliquem lá no link, mandem um e-mail para mim e aí a gente envia para vocês a camiseta, tá certo? E a segunda novidade, uma novidade bem legal, que fazia tempo que eu estava com ela aí para ser lançada. Começamos com a galeria de fotos que vão contar a história do triatlon no Brasil, também através do endorfinabr.com, na aba Galeria, uma aba nova que tem lá. Vocês podem ver que as fotos estão separadas por ano. E eu já coloquei algumas fotos que eu tenho, que eu resgatei, fotos minhas. E eu peço, então, que a partir de hoje, todos vocês que tiverem interesse em colaborar, em contar também a sua parte da história do triatlon brasileiro, enviem pelo e-mail michel@endorfinabr.com a sua foto com uma legenda dizendo
o ano, o nome da prova, o local de preferência, a cidade e uma pequena legenda, não precisa ser uma legenda muito grande, se vocês quiserem colocar, que aí eu subo essa foto para a galeria e aí a gente vai ter, né, ao longo aí do passar aí do tempo, uma grande colagem, um grande recorte aí de fotos que vão contar a história do triatlon brasileiro. Então, participem também enviando suas fotos para o michel@endorfinabr.com. No episódio de hoje, recebi Fernando Nabuco de Abreu. Pela extensão da sua história, dá para perceber que este fanático por esportes não começou ontem. Vamos lá. Começou sua vida esportiva na natação aos 7 anos de idade. Aos 16, participou do revezamento 4x100 na natação nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960. No ano seguinte, foi campeão brasileiro e sul-americano de natação nos 400 e 1.500 metros. Foi campeão sul-americano de polo aquático em 62, campeão brasileiro de motonáutica em 66 e também campeão das regatas Buenos Aires-Rio em 69 e 76 e da regata Santos-Rio em 77. Chegou à Série 2 do tênis entre 74 e 75, até que num voo na ponte aérea, lendo o Jornal do Brasil, ficou sabendo que o jornalista Inácio Werneck organizaria a então primeira maratona do Rio de Janeiro e primeira maratona em solo brasileiro. Isso em 1980. Sem nunca ter corrido, achou o desafio interessante e, claro, resolveu participar. De lá para cá, participou do primeiro triatlon no Brasil, no Rio de Janeiro em 82, a gente já falou disso aqui, do Ironman do Havaí em 84, 87 e 89. Foi um dos organizadores também do primeiro triatlon em São Paulo e um ávido jogador de golfe desde 1994. Participou também das 1.000 milhas de Interlagos em 2003, correndo com um Porsche maravilhoso. Paralelamente a uma bem-sucedida carreira como presidente da Bovespa e empresário, arriscou-se como presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo entre 86 e 89, quando organizou 3 voltas do Brasil. Um viciado em endorfina, Fernando Nabuco é meu convidado de hoje. Bom, estamos gravando mais um episódio do Endorfina, mais um episódio especial, e vocês vão ouvir muito isso, eu falar isso aqui ao longo dos episódios. Um grande amigo meu, para variar, uma pessoa que foi meu padrinho de casamento há muitos anos, no meu primeiro casamento, tem 72, vai fazer 73 anos nos próximos dias, a altura que esse programa for ao ar, ele já vai ter 73 anos. E foi sempre uma inspiração para mim e para tantas outras pessoas que eu sei que eu convivo e convivi, que tiveram relacionamento de alguma maneira com ele, sempre se inspiraram por ele. Eu não me lembro exatamente como a gente se conheceu, mas eu me lembro ainda garoto, né? Eu ainda era moleque quando eu conheci o Fernando, de me impressionar com os feitos dele e a sua forma física, apesar da nossa grande diferença de idade, e parece que hoje já não é mais tão grande, mas principalmente pela paixão que o Fernando tem e tinha e tem e mantém até hoje pelo esporte. Na época, mais especificamente pelo triatlon, que era o esporte que ele estava praticando na época, por isso que eu o conheci. Então, eu nem sei, Fernando, bem-vindo ao Endorfina, obrigado por ter aceitado o convite, com certeza vai ser uma conversa muito bacana, e é uma história, né, depois de que a gente estava conversando aqui agora, e de olhar o teu currículo, enfim, ver aqui as fotos no teu escritório, você tem uma história esportiva tão extensa e tão variada que não sei nem por onde começar. Então, agradeço, tá certo, ao Michel, que é, vamos dizer, meu colega de esporte, tudo isso, meu amigo, e que deu a oportunidade, naturalmente, de estar conversando com vocês um pouco, tá certo, do meu pensamento, do meu ponto de vista sobre diversas coisas, tanto que eu fiz como em geral, tá certo, como o esporte no Brasil. Então, você vem de uma família de esportistas, Fernando? Sim, venho de uma família de esportistas. Tive um bom exemplo com meu pai, que foi para a Olimpíada de Amsterdã e de Los Angeles, em remo, e, naturalmente, me colocou no esporte
Porque o esporte, ele é educação também. Não é a educação que o brasileiro pensa, não é só nas escolas, mas sim também, tá certo, no esporte, aqui, onde você aprende muito. Então, eu vou dizer da minha experiência exatamente dessa outra parte do esporte, aonde você aprende no esporte. Legal. Ô, Fernando, e eu imagino que isso, né, até pelo que a gente conversou agora antes, foi no comecinho dos anos 1920, alguma coisa, que teu pai foi para a Olimpíada no remo, não é isso? Sim, foi em 1928, lá em Amsterdã, né? Legal. E depois em 32. E aí também no remo? Tudo sempre no remo, mas já existia naquela época um problema que existe no Brasil até hoje. Infelizmente, passaram-se muitos anos e, para explicar o problema da Olimpíada de 1932, aonde os esportistas foram todos, tá certo, de navio, porque não tinha avião. Claro. Para ir até Los Angeles, né? E o que acontece? Houve uma eliminatória, e meu pai corria no 400, né? E... Você lembra disso ou já é a história que teu pai te contou e ficou na tua cabeça, ou você se recorda, você tinha idade e recorda disso? Não, ele me contou, né? Então, não só ele me contou, como também os amigos que foram, tá certo? Que eu ia para o Rio de Janeiro, tudo, que meu pai é carioca, né? Então, eles me contaram. Claro, né? Porque em 1932 você não tinha nascido. Desculpa, Fernando. Pois é. Mas o que acontece é o seguinte, que já naquela época já havia uma política ridícula, tá certo? Que existe até hoje no esporte, né? Então, por exemplo, eles fizeram a classificação lá no Rio, porque só existiam 2 clubes, tá certo? De remo mesmo, que era o Flamengo e o Vasco. E o meu pai... Aqui em São Paulo não tinha, sei lá, o Corinthians, nem o Pinheiros nessa época, o Germânia. O São Paulo tinha, mas era muito fraco, tá Entendi. certo? Perto vamos dizer, desses 2 que eram, vamos dizer, longe, os mais fortes, né? Claro. E meu pai era do Flamengo. E então eles ganharam o direito de ir para as Olimpíadas, porque ganharam a classificatória para as Olimpíadas. Mas, como sempre, tá certo, existe uma política no Brasil, arrumaram, tá certo, uma solução para a equipe do Vasco ir. Como? Você diz assim, mas como? 2 barcos brasileiros participando de uma Olimpíada? Não. Então, qual foi a solução arranjada, tá certo? Fizeram um 8 com. Ou seja, 8 com. Para colocar todo mundo do Vasco. Misturaram o Vasco com o Flamengo, e aí todo mundo sabe que para você ir num barco de 8, você precisa de anos de treinamento, de tudo. A coordenação muito importante, né? Você num barco de 8. Você não pode colocar assim, de repente, tá certo? Antes de você tomar o navio, dizer assim, não, agora vocês vão correr na Olimpíada no 8 com. Mas foi isso que aconteceu, né? Mas o teu pai foi, então? Não, foi, claro que foi. Mas ele era do Vasco? Não, ele era do Flamengo. Ah, entendi. Entendeu? Fizeram uma politicagem para colocar os atletas do Vasco. O que meu pai conta é que se eles tivessem ido com 4 do Flamengo, eles teriam tirado mais ou menos... Uma colocação melhor, 4º mais lugar chance. ou 5º lugar. Nossa, seria excelente, hein? Seria excelente. Mas como juntou todo mundo do Vasco, tá certo? Ficou 8, ficou um barco só de 8. O resultado não foi legal. Poderia ter sido bem melhor. É uma coisa que aquilo lá precisa de uma sincronização, é tudo um negócio especial, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, já começa aí o problema do esporte no Brasil, né? Quer dizer, desde essa época, né? Desde essa época. Mas vamos lá. Ô, Fernando, então, quer dizer, se em 1928 teu pai era um esportista e por ele ser esportista e atleta, ele ter te incentivado a natação, era uma coisa que eu imagino, né,
quando eu era moleque, já era uma coisa que era difícil da gente ter um pai de algum amigo ou seu próprio pai e mãe fazendo esporte. Eu imagino que nesses anos, e quando você nasceu e começou a se dar conta, né, de você mesmo, eu imagino que também tenha sido uma coisa assim, tipo, você não tinha nenhum amigo, ou não eram os vizinhos, você não tinha muitas pessoas que tinham o exemplo que você tinha e um pai que tinha essa consciência, ainda bem, para te colocar numa natação, para dizer, olha, vai nadar, que é um esporte que o esporte vai te ensinar. Eu comecei exatamente na natação porque meu pai, por que o meu pai queria, vamos dizer, que eu nadasse? Em primeiro lugar, meu pai achava que a natação era um esporte que deixava o corpo do cara muito mais bonito, tá certo? Mais bem feito. E depois tinha uma outra grande vantagem, que ele sempre dizia, olha, você, quando tiver que nadar, você pega o maiô, você enfia o maiô no bolso, você toma um avião e você vai lá e você nada, e acabou. Você não precisa fazer nada de negócio de barco, de bicicleta, ou disso, daquilo, de não sei o quê. É um esporte super simples em termos de equipamento mesmo. É a mesma coisa que corrida, tá certo? Esse tipo de coisa. Mas eu comecei, tá certo, a nadar em casa, na chácara, onde tinha piscina, porque meu pai era loteador e fez lá no bairro da Cidade de Ademar, tudo isso tinha piscina. E vinha o técnico, tá certo, naquela época, chamado João Podboy, que era um grande técnico, e ele vinha dar aulas de natação para mim, já com 5, 6 anos de idade, mais ou menos, né? Então... Pera, o nome do técnico era João Podboy, o sobrenome dele? João Podboy. Era o melhor técnico da época, né? Isso daí eu estou falando de 1955, 56, né? E... Você, então, com quanto? 14, 15 anos? Não, menos? Muito menos. Eu comecei a competir mesmo para valer com 8 anos, né? Uau! Com 8 anos eu comecei... E treinando na sua chácara ou aí já entrou o paulistano, algum clube na história? Aí em 56, né? Aí eu comecei a treinar, às vezes, tá certo, no tênis clube, que é no Paraíso, esse clube, né? E depois, em 1957, eu entrei, tá certo, para o paulistano. Que aí eu imagino que já havia assim, ó, um treino de fato com equipe. Sim, mas eu comecei a treinar. Não, na realidade, desculpe, eu comecei no Banespa, na Avenida Santo Amaro. Que existe até hoje, está meio falido, né? Porque era perto de casa, né? E depois, então, o tênis clube e depois o paulistano, né? Então foi um negócio assim. Porque eu comecei a competir mirim, né? Desde mirim foi indo, né? Infantil, essas coisas todas, né? E aí, em 1960, você... Não, aí, exatamente. Aí foi a grande lição de vida, né? Porque o Brasil sempre foi muito atrasado, tá certo? Nos esportes. E, por exemplo, nós nadávamos aqui somente 3.000 metros por dia. A ênfase toda era em você, vamos dizer, aprimorar o estilo e tudo isso. E você não tinha, tá certo, um elemento principal que era o interval training, que naquela época Estados Unidos, Austrália, os grandes países, e naturalmente foi a grande invenção do Emil Zatopek, né, que veio dele, né? Hein? O fartlek. Do fartlek veio o interval training, sim. E aí foi desenvolvido tudo isso, né? Então, vamos dizer... Mas na época o seu técnico, enfim, a sua equipe não tinha esse conhecimento, nem você. Não, ninguém aqui no Brasil tinha. Você só soube isso depois? Não, isso daqui eu soube, tá certo? Quando eu fui classificado, tá certo, para ir para as Olimpíadas, eu fiz 57. E o Manuel dos Santos, tá certo, que tirou primeiro na eliminatória, eu fui segundo, ele tirou primeiro.
o que aconteceu foi o seguinte, que eu fui para nadar o 4 por 100, porque o revezamento 4 por 100, 4 estilos, tá certo? Era no mesmo dia dos 100 metros. Então, eles levaram, tá certo, para correr o revezamento, tá certo? Então, eu corri a prova de 100 metros e a prova de revezamento na Olimpíada de 1960. Em Roma. Mas aconteceu um fato, tá certo? Que, vamos dizer, foi... meu pai, como era, vamos dizer, muito interessado com essas coisas, chegamos em Roma bastante tempo antes, e ele foi ver o treino dos australianos. E aí ele conversou com o técnico master dos australianos, que até pouco tempo atrás era ainda o número 1, chamava-se Don Talbot. E então... Descobriu o método de treino deles. Não. O que ele fez foi o seguinte, olha, será que meu filho poderia treinar com a equipe australiana? Tá certo? Aí ele falou, não tem problema nenhum, o senhor pode vir aqui amanhã com o seu filho, tá certo? E nós vamos treinar. Não tem problema nenhum. Isso daqui, isso é que eu acho, tá certo? Que é uma grande coisa e que o brasileiro gosta de esconder todas as coisas, os segredos e tudo isso. E os outros países, eles não se importam com absolutamente nada disso. Então, eu, no dia seguinte, fui treinar. Com os australianos. Fui treinar com os australianos. Então, o técnico, tá certo, esse Don Talbot, mandou eu nadar 400 metros, esquentar lá 400 metros, tudo bem, esquentei 400 metros. Aí ele chegou e falou assim, nós estamos há mais ou menos uns 12 dias da prova, tá certo? Então, agora seu filho vai fazer 50 tiros de 50. Eu digo, bom, mas eu nunca ouvi falar nisso aí, como é que funciona, tal, assim, tal, isso, aquilo, né? Ele falou, olha, você vai, tá certo, com 30 segundos de intervalo, você vai fazer 50 tiros de 50. Bom, eu fazia mais ou menos 25,5 nos 50 metros. Eu comecei o primeiro tiro, tá certo, com 28. Depois, aí quando chegou lá no 7º tiro, eu já estava fazendo uns 31. E aí eu falei pro meu pai, olha, pai, meu fígado está doendo, e está doendo bastante, né? Aí o técnico, esse Don Talbot, perguntou, eu estava com a mão assim na beira da piscina e perguntou, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o fígado dele está doendo. Esse Don Talbot deu um pisão na minha mão e falou, gol! E já pitou para o próximo tiro, vai embora. Já para o próximo tiro. Bom, só para dizer, tá certo, que eu consegui fazer os 50 de 50, mas o último tiro eu fiz em 48 segundos. Bom, caramba, que história legal. Depois disso, tá certo? Depois disso, meu pai teve uma reunião com ele, comigo. O técnico falou, olha, você está completamente fora de forma, tá certo? Você veio aqui, tá certo, mas completamente fora de forma. Você não está sem forma nenhuma. Se você quiser, eu posso mandar, tá certo, um treinamento para você dia por dia da Austrália, tá certo, um caderno, tudo encadernado, tudo direitinho, o que você deve fazer. Agora, isso aí tem um preço. E o preço, tá certo, é o que eu sempre queria na minha vida, era uma água marinha, né? Uma pedra de uma água marinha. Sei. Aí meu pai falou, tá bom, tá fechado, essa troca tá feita. E realmente... Tá certo? Mas qual foi a troca? Não entendi. Que pedra marinha foi essa? Não entendi. Não, a água marinha, a pedra água marinha. Vocês conseguiram uma pedra de água marinha aqui? Aqui, mandamos para a Austrália. Nossa Senhora, naquela época. E ele... Era meses para chegar. E ele mandou... Um caderninho com um treino dia a dia. Com tudo que tinha que fazer, nos mínimos detalhes, exames médicos,
ginástica, levantamento de peso, tudo negócio. Já tinha nessa época esse conceito na Austrália, pelo menos, de fazer uma complementação uma coisa com completamente peso. diferente, tudo. Já tinha praticamente, tá certo? Já tinha. Agora, tá certo? Melhoraram algumas coisinhas, entendeu? Mas o básico, já naquela época, já tinha um básico enorme, tá certo? Na Austrália. Que legal, hein? Que oportunidade bacana, né? Que você teve. Pois é. Mas então, aí aconteceu, tá certo? Como geralmente acontece em todas as coisas aqui no Brasil, que meu pai era diretor de natação lá no Paulistano. E então ele propôs aos dois técnicos que eram japoneses, olha, vai fazer esse treino do australiano para toda a equipe do Paulistano. Que a equipe do Paulistano tinha tirado 10º lugar no campeonato brasileiro do ano anterior, né? E aí os técnicos todos se revoltaram, começaram a fazer política e etc. E para ninguém fazer, tá certo? Mas aí meu pai falou: mas meu filho vai fazer. E o que aconteceu, tá certo, foi que a minha melhora foi assim, vamos dizer, foi estrondosa. Por exemplo, eu fazia 5 minutos nos 400 metros, passei a fazer 4,40. Tá certo? Uau. Assim, do nada, né? Aí o pessoal, tá certo, que treinava comigo lá no Paulistano falou: não, peraí, esses caras, nós temos que fazer também. Aumentou o volume também? Hein? Aumentou o volume de treino dos 3 mil? Era 13 mil por dia, né? Em vez de 3. Nossa, né? Senhora. Então, a mudança foi radical. 6.500 de manhã, 6.500 à tarde. Você tinha uma temporada, tá certo, que você fazia assim 3 horas de musculação dividido em duas partes no dia, e não nadava. E você fazia também um dia você fazia ginástica dura, uma ginástica dura, e outro dia você fazia peso, tá certo? Aí depois de 3 meses é que você entrava na água. Mas só que quando você já entrava na água, você já entrava na água com um tempasso já. Claro. E aí você começava a treinar, tá certo? Longas distâncias e tudo isso, e depois aí você dividia no meio, tá certo, do microciclo, né? Você dividia entre os velocistas e entre os fundistas. E, enfim, nós fizemos todo esse negócio. A equipe do Paulistano, tá certo, quando foi fazer o Campeonato Brasileiro de 1961, tá certo, não perdeu uma prova do campeonato. Nenhuma prova, nem feminino nem masculino. Quer dizer, o paulistano conseguiu dar o pulo do gato aí através da introdução do treino dos australianos. E ainda bateu o recorde sul-americano em todas as provas. Que bacana. Todas as provas. Que legal, Fernando. Que história bacana. E o pior é que os outros clubes diziam, tá certo, que a gente estava dopado. Que alguma coisa estava... Vocês estavam tomando alguma coisa? Não, que tinha alguma coisa tinha acontecido, entendeu? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Vocês começaram a treinar direito. Nós só trouxemos a realidade para um negócio que estava totalmente atrasado, né? Então, por isso que eu digo, né? Foi realmente foi um marco, né? Agora, sobre o problema, tá certo, de educação, sobre o ponto de vista de educação do esporte, tá certo? O esporte ensina a pessoa a perder e a ganhar. E eu acho muito importante a pessoa saber perder, porque da derrota, tá certo, você vai tirar mais esmero em termos de treinar, em termos de fazer, tudo isso para você ganhar a próxima, tá certo? E assim é na vida profissional. Exato. E assim é em tudo na vida, tá certo?
ninguém vai poder chegar e ganhar sempre, ou fazer isso, ou fazer aquilo. E muito provavelmente era isso que teu pai queria, que você tivesse a oportunidade de aprender através do esporte, uma educação para a vida. Por isso que eu digo que a grande lição, tá certo, que deveria existir nas escolas brasileiras, tá certo, coisa que, vamos dizer, o Brasil não fez isso, tá certo, naquela época, foi uma grande pena, né? Porque dava para fazer. Hoje em dia está muito mais difícil você fazer isso, mas, vamos dizer, você aprender a perder e a ganhar, e tudo isso é uma coisa, vamos dizer, muito importante para a vida, né? Para a vida. Isso. Fernando, depois você praticou o polo aquático, depois você, né, em paralelo, você teve a motonáutica, vela e até tênis, que você teve aí resultados expressivos. Mas aí você me disse que em 1980, você participou da primeira maratona do Rio de Janeiro. Onde que entrou a corrida, ou você acabou migrando para se tornar um corredor? De onde que entrou a corrida na sua vida, ou já fazia parte em forma de condicionamento físico? Não. Como é que você foi se tornar um maratonista nessa época, em 1980? Eu nunca tinha corrido na minha vida, nunca tinha feito nada absolutamente nesse sentido. E como eu já tinha feito outros esportes, eu era presidente da Bolsa nessa época, e então vinha no avião lendo uma coluna do Jornal do Brasil, onde tinha o José Inácio Werneck. E tinha lá a primeira maratona do Rio de Janeiro, em novembro. E nós estávamos em agosto. Eu falei, eu vou fazer essa maratona, né? Bom, condicionamento físico você tinha. Você não era um corredor, mas você tinha um condicionamento físico. Mas acontece que a corrida, tá certo? A corrida é o pior esporte que tem, é o esporte mais difícil que tem, tá certo? Para você adaptar o seu corpo. Porque você trabalha, primeiro, você trabalha vertical, tá certo? O coração tem que bombar tudo, um monte de coisa. Depois você tem o problema do teu esqueleto, que você soca, tá certo? Ele até o final. Tem que aguentar o impacto, né? Tem que aguentar o impacto, tem que fazer isso, fazer aquilo. E você ainda tem que ter um corpo, ter nascido para correr. É muito difícil pessoas grandes, tá certo, correrem bem. Mas você resolveu fazer a maratona? Resolvi fazer a maratona. Treinou alguma coisa ou chegou lá? Eu procurei um técnico, tá certo? Naquela época só tinha técnico da Polícia Militar. O técnico, sei lá, pensou que eu já era corredor, não perguntou absolutamente nada. E eu comecei, tá certo, a não tomar café da manhã, comecei a fazer regime, porque eu disse, eu tenho que... melhorar a tua relação peso-potência. Nos termos de hoje, aí, que estão bastante em moda hoje em dia. Melhorar isso, né? Mas o que aconteceu foi que ele começou a dar 10 mil num dia, 15 mil no outro, né? E o corpo não tinha se adaptado ainda a isso. Não, sem falar que você, enfim, já era um executivo de sucesso, presidente da Bolsa, quer dizer... Aí eu parei no hospital antes da maratona umas 3 vezes, né? Umas 3 vezes. E como é que foi a maratona? Não, a maratona, eu consegui fazer a maratona em 3h20, né? Nossa Senhora. Naquela época, no Rio de Janeiro. Foi um resultado que com certeza você ficou satisfeito. Até hoje qualquer um fica satisfeito com esse tempo. Sim, mas o que acontece, tá certo, é que eu pensei que eu estivesse doente por eu ter estado ido no hospital e tudo isso, esse negócio todo. E depois da maratona eu falei, eu vou ver o porquê que está acontecendo isso. E comecei a ir para os Estados Unidos, procurar médicos nos Estados Unidos, ia viajar para os Estados Unidos, olha, porque fazer exame do coração, fazer exame de não sei o quê, até que chegou uma pessoa, tá certo, que um super entendido desse negócio todo, e falou, olha, você, tá certo, eu já sei o que você tem.
você não precisa nem me falar o que você tem, tá certo? Pô, você está forçando tanto que você está com uma gastrite enorme, tá certo? Eita. Que está influenciando em tudo. Claro. Aí ele falou, você toma esse remédio assim, pronto, resolveu o problema. Foi aí que eu falei, eu vou para outro esporte, eu vou para o triatlo. E então? Boa, isso que eu ia falar agora. E aí, como é que surgiu o triatlon? Você me disse que em 1982 você participou do primeiro triatlon no Brasil? Primeiro triatlon no Brasil. Não era um que tinha a ordem invertida dos esportes? Hein? Não. A ordem não era invertida? Não. Porque eu tinha essa informação. Não era invertida. Que não era natação, corrida e ciclismo? Não, natação, ciclismo e corrida. Como hoje, tá. Exatamente. E o que acontece é que eu não tinha noção, eu nunca tinha andado de bicicleta na minha vida. Tinha um amigo, tá certo, que se chamava Marcinho, e que eu disse para ele, olha, você tem bicicleta de corrida? Ah, tenho, tal e coisa. Você não pode me emprestar essa bicicleta de corrida? Ele já tinha algumas naquela época? Já. já tinha algumas, mas ele me emprestou uma. E eu fui, então, saí às 7 horas da manhã, tomei um avião para o Rio de Janeiro. A prova ia ser no mesmo dia, às 2 horas da tarde. E aconteceu um fato muito curioso, tá certo? Que estava lá o mecânico da Caloi, já na praia, porque a natação foi na praia de Botafogo. Aliás, desculpe, na praia do Flamengo. E já estava montado lá o negócio da Caloi. E eu cheguei lá e com a bicicleta, e eles falaram, não, essa bicicleta está muito grande para você, eu tava, não sei o que, tá, não sei o que lá, deixa eu regular a bicicleta, não sei o que. Eu só sei que nessa regulagem, tá certo, do cilindro da bicicleta, o mecânico da Caloi deu uma pancada no cilindro, e quebrou quebrou o canote do cilindro. Nossa. Tá certo? E eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu vim aqui com a bicicleta de um amigo, vocês quebraram a bicicleta do amigo. Você não tinha nem pedalado nela ou você deu uma volta, sei lá onde? Nunca tinha pedalado. Você pegou a bicicleta do Marcinho e foi para o Rio. E fui para o Rio. E aí como é que resolveu o problema? Como é que eu resolvi o problema? Aí eles ficaram nervosos, não sei o quê, tal e coisa. Não, mas espera um pouquinho aí, que a Caloi 10 dá para comprar, dá para substituir, não sei o quê. E isso era umas 10 horas da manhã já. E aí eu fui lá na Mesbla, que era o representante. Lojas Mesbla, isso aí. E a pessoa da loja Mesbla falou, olha, nós não vendemos canote do cilindro, eu imagino, Só vendemos a bicicleta completa. Aí eu peguei e comprei a bicicleta completa, tá certo? A minha primeira bicicleta de competição foi uma Caloi 10 Concorde. Comprei a bicicleta. Que com certeza era bem mais pesada do que a do Marcinho, né? Porque... Era. Bom, então, mas o que eu fiz? Eu peguei, tá certo? Tirei aquilo lá, coloquei na bicicleta do Marcinho. Claro. Tá certo? Claro. E peguei e dei a bicicleta da Caloi para um amigo meu lá do Yacht Club. Sem cilim, sem canote do cilim. Sem o canote do cilim. E como é que foi o triatlon? Bom, aí, tá sendo na natação... Qual a distância, você lembra, Fernando? 1.540 Era 1.540 já? Aí, na natação fui muito bem, claro, porque era meu esporte. Mas depois, como eu não tinha experiência na bicicleta, eu já saí, em primeiro lugar, fui de tênis, nem sapatilha tinha, né? E as marchas, comecei a pedalar com as marchas todas pesadas, né? Ou seja, naquela época era 52. 52,13. Já saí de 52,13 para... Pesado pra caramba. Pesado. Eu só sei que eu nunca tinha... As minhas pernas, tá certo? Depois de 40 quilômetros, estavam inchadas. E eu ainda tinha que correr. Eu falei, não é possível, tá certo? Que eu vou ter que correr com a minha perna desse jeito. Tá certo? Mas no final das contas você concluiu e foi... Claro. Qual a sensação? Tinha muita gente, Fernando? Você lembra, assim?
Tinha mais ou menos umas 150 pessoas, tinha. Caramba, que legal. Já naquela época, né? Eu tô resgatando aqui no programa muita gente que participou dessa prova. E tinha... Pois é. É porque você saía dali e você subia no elevado que tinha ali no porto, né? Você subia no elevado, ia quase até a ponte Rio-Niterói, voltava. E aí depois a corrida era no aterro do Flamengo, né? Bacana. E você lembra da sensação? Você terminou, óbvio, cansado, como todo mundo quando faz o primeiro triatlon, até meio assustado. Aí você, tipo, já foi um momento que você falou, puxa, se tiver outra prova eu vou? Ou você não lembra, ou não foi muito bem assim? Não. Aí o que aconteceu foi o seguinte, que aí eu peguei e falei, eu tenho que aprender como é que anda de bicicleta, porque eu não sei andar de bicicleta, né? Então eu fui aqui na cidade universitária, onde era a federação, era debaixo do autódromo, aliás, do velódromo. Eu lembro dessa fase, não desse ano, E aí 1980, eu peguei e conheci uma pessoa chamada Puertolano. Seu Eduardo vai estar no programa já. Puertolano, e ele falou assim, não, isso daí não tem problema nenhum, eu te ensino, pode deixar, e não sei o que lá. E aí eu comprei uma bicicleta. Ele era o técnico nessa época, né? Ou ele tinha sido técnico da seleção, né? Então, mas aí ele falou, eu falei, mas você tem uma bicicleta nova da mesma marca que o Marcinho? Ele, eu tenho uma bicicleta nova, né? Aí eu comprei a bicicleta nova, dei para o Marcinho e fiquei com a bicicleta do Marcinho, né? Aí ele falou assim, olha, você vai lá, tá certo, lá no Horto, lá onde ele morava. Isso, é perto do Horto. Lá perto do Horto. Você vai lá... Santa Inês. Pô, eu saía de casa às 5 horas da manhã para ir para lá, para começar a subir a Santa Inês e ir lá por tudo, ia assim... Serra da Cantareira. Por Mairiporã. Mairiporã. E subia pela Fernão Dias, passava por dentro de um túnel lá, descia e depois voltava lá para o lugar dele, né? Eu disse, meu Deus do céu, isso aqui é um negócio, tá certo? É uma coisa. Eu acho que eu nunca vou conseguir andar de bicicleta. Porque... E o seu Eduardo era um técnico de ciclismo, né? Não, ele foi campeão. Sim, também. Mas eu digo, ele era um ciclista, né? E você estava treinando ciclismo para competir o triatlon. Pois é, mas aí, bom, enfim. Aí eu peguei, tá certo? E organizei o primeiro triatlo de São Paulo. Né? Ai, que legal. Organizei o primeiro triatlo de São Paulo na cidade universitária. Olha lá, isso eu não sabia. Vamos falar disso, então. E aí? Na cidade universitária. Inclusive, morreu uma pessoa, né? Coitado, Fernando. Morreu, sim. Nadava na raia? Como... Não. Ele morreu correndo. Teve um infarto. Mas nadava na raia? Hein? Nadava na raia olímpica? Ou nadava na raia olímpica. Olímpica. Tinha, raia olímpica 1980. Depois a bicicleta era... Naquele tempo você fechava a Marginal. Marginal, Eu competi muitas provas na Marginal. Então, eu cheguei a competir. Você fechava a Marginal e a corrida era, tá certo, dentro da USP mesmo, né? O percurso era dentro da USP. E a chegada era no velódromo. Que legal. E você resolveu organizar porque você queria que tivesse triatlon em São Paulo e essa altura só tinha no Rio. Exatamente. Que ano foi isso, Fernando? Você lembra? 1981? Não. 82? Não. Foi logo depois. 82 foi do Rio? Foi uns 3 meses depois que eu fiz a prova do Rio. Que legal. Que eu fiz a prova e fez o mesmo formato, 1540-10? Mesma coisa. E tinha gente, os vieram os cariocas para cá? Tinha gente já em São Paulo? Mas tinha um ciclista que queria, mas os um cariocas nadador? Vieram para cá, tudo, né? O Marco Ripper naquela época, claro. Certo? Era o triatleta que começou a despontar. Ele vai vir no programa também. Era esse pessoal, entendeu? Que bacana, cara, que legal. Enfim, então aí, tá certo? Começamos a fazer o triatlo em diversas partes de São Paulo e tudo, enfim. Que bacana. E aonde que surgiu então aí o teu interesse, o teu conhecimento pelo Ironman que fez com que você fosse, né? O Fernando vai falar aqui um pouco, mas ele participou de 3 Ironman no Havaí, 84, 87 e 89. Em paralelo, ele também, além de ser um executivo, ele ainda era presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo. Aí, como é que surgiu o Kona? Aí que você já estava treinando, provavelmente, né? Imagino que você já estivesse treinando, conhecendo você, já estava envolvido com treinamento, arrumando treinador daqui, treinador dali, bicicleta daqui, bicicleta dali. Aí você deve ter ouvido falar
não sei como, do Ironman de Kona e foi em 84 para Kona. Como é que surgiu aí o Ironman? Porque não, primeiro eu fiz, tá certo? Eu fiz o primeiro, eu também fiz o primeiro, tá certo? Triatlon da Suíça, né? De Zurique. Primeiro você já tinha nessa altura, você já tinha um envolvimento com a Suíça, já ia para a Suíça, já tinha um chalé claro, lá. Exatamente. Eu já tinha uma casa lá em 1980, né? Então, esse primeiro triatlon na Suíça foi em 84. E foi no Lago de Zurique e tudo, né? Eu achei muito gozado, porque eles pegavam depois da natação, vinham as mulheres, tá certo? Aí tiravam o macaquinho, aí colocava creme nos caras, aliás, tirava o maiô, colocava o macaquinho, mas os caras sentavam na cadeira, tá certo? Na tradição. Que era um macaquinho, tipo um macaquinho de pedalar, não esse macaquinho que tem hoje no triatlon, que é um macaquinho, de natação, pedalar. É o macaquinho mesmo, o bretelle. Bretelle, tudo, depois corrida, enfim. Era uma coisa gozada. E você ajudou a organizar ou você participou? Não. Esse você participou. Daí participei, né? Então o triatlon chegou primeiro no Brasil. E tirei primeiro lugar, tá certo? Na minha categoria, né? Que legal, cara. Eu tenho até hoje lá em casa o negócio lá. Você tinha aí menos de 40 anos, 30 e poucos, né? Não. Tinha... 1980. Não, eu tinha 40 anos. Isso, Exatamente. E provavelmente era uma categoria difícil também, né? Como é até hoje. Não, mas acontece o seguinte, né? Os suíços não sabiam nadar. Então, a diferença da natação era muito, muito grande. E aí, na bicicleta, eu já tinha mais ou menos uma noção nessa época, porque eu já treinava lá perto de casa ali e tal, esse negócio todo. E na corrida já tinha melhorado muito também. Então você era, na verdade, a versão paulistana do Gia Madruga. O Gia Madruga chegou a ganhar alguns triatlons nos Estados Unidos nadando, né, do jeito que ele nadava. E eu competi porque o triatlo foi dominado, tá certo, por 3 triatletas, tá certo, durante muitos anos, né? Pelo Dave Scott, né? Pelo Scott Molina, pelo Scott Tinley e pelo Mark Allen. Esses atletas é que dominavam todas as provas. Big Four. Sempre ganhavam, tá certo, em qualquer lugar do mundo que eles fossem. Porque essa época era a época onde eles estavam também começando, mas já começavam no auge, né? Mas o Dave Scott já tinha feito o de 1979. Isso, eu acho que ele começou em 78, 79, isso aí. Aí ele já tinha feito esse daí, né? Mas, então... E como é que foi Kona? Conta aí pra gente. Você chegou lá em Kona, treinou, enfim... Não, mal treinado, né? Tá certo? Porque essa distância era outra coisa, né? Então, a coisa gozada que eu, com essa idade, tá certo? A primeira vez que eu fui lá, eu fiz 13 horas. E depois, tá certo? Em 1989, eu fiz 10 horas e meia, ou seja, 5 anos depois. Tá certo? Abaixou uma quantidade boa de tempo, né? E mais velho, né, Fernando? Mas acontece o seguinte, né? Adaptação ao treino, adaptação às coisas e tudo isso, né? Então, é uma experiência, enfim, tudo isso aí, né? E nessa época, em 84, 87, pouquíssimos brasileiros, né? Fernanda Keller, Alexandre Ribeiro, Armando Barcelos. O Alexandre Ribeiro... Tinha gente aqui de São Paulo? O Alexandre Ribeiro, eu fiz o triatlo com ele em 84. Ele tinha exatamente 17 anos. Isso, ele tinha 17 anos. Eu acho que ele foi uma das pessoas mais novas a fazer quer dizer, acho que ele foi o mais novo durante uns bons anos. Hoje em dia teve gente mais nova, né? Tem gente mais nova. Mas aí naquela época era assim considerada uma loucura uma pessoa com essa idade fazer sem dúvida nenhuma o Ironman, né? Mas ele era um esportista muito bom, né? Poxa vida, um cara formidável, né? Eu também estou acertando aí para a gente bater um papo sobre isso. Mas a Fernanda Keller nessa época ainda não fez triatlo, Ironman, tudo nessa época.
Ela começou, tá certo, a fazer. Eu acho que foi em 80 e... Não sei se foi 84. Ela já esteve aqui no programa, eu não me recordo agora, mas depois a gente vai conseguir conferir. Mas o que acontece é o seguinte, que nós organizamos um triatlo no Guarujá, que foi formidável, esse triatlo. Que onde vieram todos esses Scots aí, vieram todas essas mulheres e tudo, né? E foi aí que a Fernanda Keller, tá certo, foi o primeiro triatlon dela. Entendi. Mas ela já tinha treinado porque eu se não me engano, ela subiu no pódio, já, acho que não sei, quarto ou quinto lugar. Provavelmente ela já estava tendo, quer dizer, ela já estava aí treinada e teve esse destaque. Mas nesse ela triatlon. era jovenzinha, né? Claro. Bem sem jovenzinha. dúvida, sem dúvida. Ela começou nova, ela começou bem nova, ela contou aqui pra gente. Ô, Fernando, aí, enfim, você foi presidente da Confederação Brasileira também nesse período, entre 86 e 89, organizou aí 3 voltas do Brasil de ciclismo, não foi isso? Exatamente, isso aí foi... E aí, enfim, a gente também não se estender muito aqui, porque a gente já está aí batendo já nos 45 minutos. Mas eu lembro que, enfim, a gente, nesse período aí, eu comecei em 88, a gente deve ter se conhecido por aí. Eu lembro que a gente ainda se encontrou em 1990 no Mundial de Triatlo em Orlando, lembra? Quando a gente se encontrou com o Fernandinho, enfim. A delegação brasileira, a gente foi para Orlando fazer aquela prova. Depois, ainda no ano seguinte, a gente foi para a Austrália ainda participar do Mundial lá do Gold Coast, né, perto de Brisbane. E você ainda continuou fazendo triatlon. Quando é que você começou a migrar para o golfe e você foi se afastando do triatlon? Exatamente em 91, onde meu irmão ficou doente, não sei o que lá. Comecei a trabalhar, o Brasil ficou diferente, tudo. E comecei a jogar golfe em 94. Né? Comecei a treinar golfe em 94. E continuou pedalando, mas não participava mais dos triatlons, enfim. Continuei pedalando só, enfim. Mas fiquei mais no golfe, né? Legal. Conta pra gente uma história aí curiosa, Fernando. Né? Você já contou tantas histórias, mas tem alguma história assim que, quando você está com os amigos, com a família, enfim, você lembra do triatlon que te marcou? Uma coisa que você ainda conta para Manu e para o Felipe, teus netos? Tem alguma história que te marcou mais? Não precisa ser uma história engraçada, mas algum fato, alguma coisa que te marcou nesses anos competindo e com essa experiência do primeiro triatlon no Brasil, primeiro triatlon de São Paulo, primeiro triatlon da Suíça, 3 participações em Kona? Primeiro triatlon que eu fui fazer em Santos, tá certo? Já era o Troféu Brasil? Não, era o CIA, né? Não foi o primeiro em Santos? O primeiro, eu fiz o primeiro lá que era organizado pelo Cid, pelo Dijan? Não. Pelo Núbio? Eu acho que era o Núbio? Eu acho que já era o Núbio, né? Mas entrei, tá certo, lá, entrei no trilho lá, tá certo, levei um tombaço naquele triatlo. Até hoje, né? As provas do Triatlo de Santos passam pelo Porto, enfim. Eu só não sei se tem trilho no caminho, mas até hoje. Aí você caiu, levantou e... Não, eu sei, foi, vamos dizer, normal, né? Porque você está na bicicleta, você sabe perfeitamente bem que você vai cair. Um dia ou outro você vai cair. Exatamente. Certo? Tem 2 tipos de ciclista, o que não caiu e o que vai cair. Mas isso daí é normal, né? Normal da bicicleta. E depois eu tive muitas experiências também, né? Em contato com muitos corredores, tá certo? De Tour de France, enfim, muitos técnicos. Estudei muito o ciclismo, como é o ciclismo, vamos dizer, as verdadeiras... Isso por causa do teu envolvimento com a Confederação Brasileira ou, na verdade, porque o Fernando tem essa característica que eu sei que você tem e você quis aplicar isso na Confederação para trazer conhecimento e know-how para o Brasil? Não. Isso daí, tá certo? Porque... como eu organizei a Volta do Brasil, eu convidei diversos países, né? E vamos dizer, vieram... Toda a volta que eu organizei, vieram pelo menos 12 países diferentes, né? Para a volta. Inclusive da Europa ou não, da Europa também, Estados Unidos, Chile, Uruguai, claro. Enfim, de todos os lugares, né? Rússia, todo esse pessoal veio. Então, como eles, tá certo,
como quando você convida, geralmente, depois eles convidavam para ir fazer provas na Europa, né? Então eu comecei como dirigente, a aprender muita coisa sobre o ciclismo, né? A organização do ciclismo, todas os malfeitos do ciclismo, tá certo? Eu aprendi muito, né? Muito, né? Sobre isso aí. Legal. Fernando, nossa, são tantas histórias e tantos fatos. Vamos lá. Você tá acabou de fazer, né? Quando o programa foi ao ar, 73 anos. O que o esporte te ensinou? Você já falou aqui um pouco e tal dessa história que o esporte educa e tal, mas assim, o que o esporte te trouxe? Você é um empresário de sucesso, você foi e é ainda um atleta aí de sucesso. Como é que o que você relaciona aí entre essas duas atividades que você tem e exerceu tão bem? Que paralelo você faz entre o atleta de sucesso, que começou cedo e já teve sucesso logo no começo da carreira como atleta, embora você nunca tenha sido profissional, né, mas um atleta olímpico, com a tua carreira, né, bem-sucedida de empresário e executivo? Bom, isso daí, tá certo? Eu me mantenho até hoje. O esporte tem me servido, tá certo, para me manter em forma, tá certo, diante do possível da idade e, vamos dizer, proporciona, tá certo, o bem-estar. E isso aí é uma coisa interessante, que eu continuei a fazer o esporte depois da natação, todos esses esportes, por um motivo só. Todos os meus colegas de natação daquela época, tá certo, hoje em dia estão gordos, morreram, outros fizeram, não sei o que aconteceu. Mas naquele livro que o técnico australiano me mandou, ele falou, olha, se você fizer o treino que eu estou mandando você fazer, você nunca na sua vida você vai poder deixar de fazer esporte, porque senão você, tá certo, vai morrer mais cedo do que uma pessoa que nunca fez esporte. O esporte, quando ele é feito, tá certo, com uma intensidade muito grande, como eu sempre fiz na minha vida. É o alto rendimento, né? Mas até hoje, tá certo, você precisa medir a coisa certa e, vamos dizer, em termos de saúde, tá certo? Hoje serve, tá certo, em termos de saúde, mas não pode parar. Você tem que morrer fazendo isso aí, né? Verdade. Vamos dizer que conselho que você daria, Fernando, hoje, né, com toda essa vivência esportiva e, enfim, de vida, que conselho que você daria para você mesmo quando você tinha 20 anos ou vamos dizer 20, 30 anos, que você acha que seria valioso, né? Eu tenho conversado bastante com a minha filha, que é adolescente, tal, recentemente, e é uma coisa que você com certeza já passou isso, e talvez esteja passando isso com seus netos. Se a gente tivesse, né, a saúde à disposição enfim, o corpo que a gente tinha quando a gente tinha 18, 19, 20 anos, com a cabeça que a gente tem hoje, com certeza a gente conseguiria aproveitar muito mais as oportunidades, a vida, inclusive esportiva. Né? A gente aprende muita coisa com o passar do tempo e, ao mesmo tempo, o corpo ele vai envelhecendo. Se você, supondo que a gente conseguisse fazer isso, que conselho que você daria para o Fernando de 20 anos, o Fernando de 25 ou 30 anos, e aonde que estava? Quem que era o Fernando nessa época? Não, eu acho o seguinte, uma coisa que isso aí depende naturalmente depende de cada um. Mas vamos usar aqui um momento de sabedoria do Fernando Nabuco de Abreu. Não, mas depende de cada um. E é o seguinte,
eu poderia, tá certo, ter continuado a minha carreira de natação e poderia ter sido, tá certo, vamos dizer, campeão mundial ou qualquer coisa nesse sentido. Porque eu parei de nadar, tá certo, com 17 anos de idade, né? Então, a adaptação ao corpo, ao treino, principalmente desse treino pesado e tudo isso, você vai melhorando e muito. E meus tempos eram perto, tá certo, dos tempos dos grandes campeões. Agora, então, vamos dizer que eu tivesse ido até esse ponto. Se eu tivesse ido até esse ponto, teria 24, 25 anos. Não teria, tá certo, não teria casado, não teria... Você casou cedo, né, com a Silvana? Casei com 21 anos. Comecei a trabalhar com 17 anos. Né? Foi por isso que você largou a natação, pelo menos? Foi por isso que eu larguei a natação. Então, eu quero dizer o seguinte, você poderia ter uma satisfação de estar no ápice de uma super glória, tá certo, com 25 anos de idade. Mas depois, quem sabe a vida, tá certo, profissional ia se tornar mais difícil. A vida profissional se tornou mais fácil trabalhando mais cedo. E a vida profissional me fez, tá certo, vencer na vida e me proporcionar outros prazeres, outros esportes e, enfim, fazer uma vida realmente muito, muito agradável, né? Então, para puxar aqui o gancho, você falou uma coisa legal e, enfim, é meio claro aí de entender. Então, assim, que conselho então que você dá hoje, né? E a maior parte aqui do nosso público são triatletas. Que conselho que você daria hoje, isso se aplica para qualquer outro esporte, principalmente os esportes que a gente vai tratar aqui no Endorfina, para um atleta que tem 16, 17 anos, está conseguindo obter destaque, mas ainda não despontou. Que conselho que você daria para esse atleta se ele está pensando em se tornar um profissional? Né? E aí, especificamente no nosso esporte, a gente sabe no triatlon que é difícil, né, você viver do esporte, talvez hoje esteja um pouquinho mais fácil, mas eu não posso garantir isso. Mas que conselho que você daria, então? Vamos supor que fosse a Manu, tua neta, que foi nadadora. Que conselho que você daria? Não, mas isso aí eu vou explicar. É um grande erro, tá certo, que existe. É um grande erro que existe no Brasil. Porque o Brasil deveria, tá certo, ser humilde, tá certo? Para poder copiar o que tem de bom nos outros países. E o Brasil não é humilde nesse sentido. Então, se você for ver como é que surgem os grandes campeões, tá certo? Nos Estados Unidos, por exemplo, vamos analisar isto. Isso aí vale a pena ser analisado. Por quê? Porque você tem a high school, tá certo? Você não vai sair da high school, por exemplo, tá certo? Se você não souber nadar. É um exemplo disso, tá certo? Você não pode entrar nos Estados Unidos numa faculdade e não saber nadar. Por que isso? Porque você faz um gênio, tá certo? Depois o gênio vai na praia, tá certo? Toma uma caipirinha e entra dentro do mar e morre. Você perdeu, tá certo, essa pessoa. Mas o grande sucesso, tá certo, dos Estados Unidos é que depois que a pessoa entra na faculdade, a pessoa ela mora na faculdade, ela tem os mais diversos esportes na faculdade. E esporte de alto rendimento, inclusive, esporte, né? Não, esporte de alto rendimento. Esporte de alto rendimento e a pessoa estuda para valer. Então, o que acontece é o seguinte... Aqui no Brasil a gente vai optar se vai para a faculdade ou se vai fazer esporte. Aqui você não, aqui é um negócio totalmente desorganizado que você não sabe. Ou você vai, tá certo, para aula e você está perdendo um grande campeão, ou esse é um grande campeão. É tudo uma confusão. Você não identifica, tá certo, para que aquela pessoa vai ser melhor. Então lá nos Estados Unidos é o seguinte: você vai lá. Você, vamos dizer, vai ser um nadador.
na faculdade, né? Aí, naturalmente, tem aqueles que se sobressaem muito mais do que os outros, mas os outros, todo mundo está estudando. Então, aqueles outros que já têm a sensação que eles não vão conseguir chegar aonde vão conseguir chegar aqueles outros, eles vão mais para o lado da especialização do estudo. E vão ser crânios, tá certo? E vão ter uma vida profissional, vamos dizer, muito boa. Com todas as chances de ter um sucesso tremendo. Um sucesso tremendo. E também já fizeram esporte e vão continuar também com uma vida esportiva e etc. E tal. E os grandes campeões que são formados nas faculdades vão ser os grandes campeões, tipo Tiger Woods, tipo isso, tipo aquilo, enfim. A natação é feita... Então, como é que um garoto hoje de 17 anos que está nessa dúvida de o que vai fazer de faculdade, ele vai ter que enfrentar essa barreira muito maior aqui, né? Ele vai ter que... Aqui ele vai ficar completamente desorientado, tá certo? Do que ele faz, qual é o problema que ele faz, porque ele não tem termo comparativo, tá certo, com os outros. Então, o teu conselho ainda seria: vai para a faculdade e tenta conciliar algum esporte da melhor maneira possível. É o único jeito, tá certo, que ele vai ter que ter. E você tem que colocar os pobres, tá certo, dentro dos esportes. Você não pode, tá certo, deixar os pobres, tá certo, de fora, porque você tem... O Brasil tem grandes atletas, tá certo? Por exemplo, se você for lá para o Nordeste, vamos dizer, lá mais para o Rio Grande do Norte, etc. E tal, tem lá o biotipo, tá certo, etíope de corredores. Depois você vem para a Bahia, você tem as pessoas de cor muito fortes e tudo isso, e podem ser bons para 100 metros, tá certo, de corrida e tudo isso. Então, tudo é uma coisa que depende da política esportiva que o Brasil deve, tá certo, dar com o Ministério de Esportes. Mas isso não acontece. Isso não acontece. Então, aí vem minha próxima pergunta. Se você tivesse um pedido, um desejo para ser realizado com relação ao esporte no Brasil, para melhorar ou uma modalidade ou o esporte de uma maneira geral, o que você acha que seria o quê? Não, eu acho que você deveria ter um Ministério de Esportes completamente separado, tá certo, da política. Da política. Você deveria ter, tá certo, exatamente um pessoal profissional que entende de esporte e que gosta, tá que administrasse melhor a verba, enfim, os recursos. Os recursos, tá certo, para o esporte. E você, por exemplo, eu vou contar uma história aqui, tá certo? Eu faço loteamento hoje em dia e eu fiz uma proposta para o prefeito, tá certo, no loteamento, de fazer uma piscina de 25 metros, porque a gente tem aquela lei de incentivo fiscal, você pode fazer. São loteamentos populares. Populares. Então, eu queria fazer piscina, eu queria fazer, tá certo, uma escola para 200 pessoas e um centro médico, e doar. E o prefeito simplesmente, tá certo, falou, não quero isso, não sei o que lá, tal coisa. Então, você veja que o prefeito de uma cidade aqui perto de São Paulo, não vou declarar qual é, mas é uma dificuldade tremenda, mesmo você dando de presente, tá certo? É uma pessoa que tem o poder na mão para transformar, né, enfim, a população daquela cidade e tal. Ele acabou não apegando uma oportunidade que você estava oferecendo de mão beijada para ele, porque você tinha esse incentivo, óbvio, mas você estava oferecendo que poderia ser, inclusive, um polo para educar melhor as crianças. Claro, sem dúvida nenhuma. Isso é o que a gente está vendo. Hoje, no Brasil, infelizmente, quem sabe um dia, né, Fernando? Eu e você, a gente não vai viver isso. Quem sabe nossos netos, talvez bisnetos, vão quem sabe, pegar um Brasil um pouco mais justo também no esporte. Fernando, para encerrar nossa conversa, eu acho que também foi muito bacana ouvir essas histórias, muitas delas inéditas também para mim, apesar do nosso convívio. Né, para quem é aficionado por bicicleta como você, como eu e tantas pessoas aí que nos ouvem,
Que bicicletas que você tem hoje? Que bicicletas que você roda, que eu sei que você é um cara que curte bicicleta? Bom, eu tenho diversas bicicletas porque... A tua garagem foi famosa, né, na tua casa ali nos anos 90, hein? É. Aquela garagem era uma loja de bicicleta, né? Porque... Mas o que você tem hoje? Bom, hoje eu tenho, tá certo? Hoje eu tenho mais ou menos umas 5 bicicletas de alta qualidade aqui, né? E tenho na minha casa lá na Suíça também umas 3, né, bicicletas. Então, é que essas bicicletas todas, tá certo, vão se atualizando, né? Aí eu compro uma bicicleta, que não sei o que lá, mesmo com essa idade, mas é um prazer você ter uma bicicleta em casa, tá certo? Uma bicicleta boa em casa. Então, mas quais são as bikes que você lembra, as marcas? Não, as marcas, o que eu tenho em casa, tá certo? Você tem titânio ainda? Aliás, foi você que Você tem titânio? Tenho. Foi você que me apresentou para a Merlin lá em 1980. Pois é, mas eu tenho, vamos dizer, Seven, eu tenho Passoni, eu tenho uma bicicleta que eu considero espetacular, tá certo? Que é de aço inox, feita pela Passoni, que, na minha opinião, eu acho que é uma das melhores bicicletas que eu tenho. Construída à mão. Uma clássica, né? É formidável a bicicleta. Todas feitas sob encomenda para você, nas suas medidas, né? E não são todas bicicletas, né? Mas essa daí é uma... Essas 3, né? A Seven foi feita, né? Você comprou aqui Seven, em São Paulo, a Seven foi né? que eu comprei lá do Dani. Do Dani. Uhum. Né? E o que mais? E tenho a Lightweight, né? Que eu considero, na minha opinião, eu considero a melhor bicicleta, assim. Uma bicicleta levíssima, todinha de carbono. É uma bicicleta, sabe, uma bicicleta de altíssima qualidade, né? E tem o Time, né? Que eu sempre tive Time e tudo isso, né? Então eu tenho essas bicicletas. Bacana. Fernando, tá dando aqui nosso tempo. Muito obrigado, foi um prazer. Acho que deu para a gente passar aí por um capítulo, ou uma parte de um capítulo da história no Brasil que a gente tenta resgatar e acho que a gente vai conseguir aqui um pouquinho. Queria te agradecer bastante aí pela tua colaboração e quem sabe vamos marcar aí um pouquinho mais para frente um segundo round para a gente conversar de mais histórias interessantes aí sobre o triatlon e sobre a sua vida e experiência esportiva aí, ao longo de tantos anos. Obrigado mais uma vez, foi um prazer. Então tá bom, eu que tenho que agradecer, tá certo, o Michel, que é um colega, tá certo, de muitos e muitos anos, e aí, vamos dizer, enfim, terminar, mas ainda gostaria de contar mais coisas num próximo futuro. Bacana, Fernando, brigadão, um grande abraço. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel@endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!